fé. Este é o título do capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou Gladstone Júnior. Eu sou Vicente Rodrigues. E este é o SemeaCast, um podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Vicente, explica pra gente este primeiro parágrafo do 6º capítulo do nosso livro. Boa noite, Gladstone. Então, aqui no primeiro parágrafo, né, ele fala que para encontrar o bem e assimilar a luz, ou seja, para que haja essa interpretação da luz, para que ela seja sentida. Quando ele diz luz aqui, no caso, é no paradigma de trabalhar e de se envolver com a espiritualidade, né, e realmente ter um trabalho constante. É igual ele diz, não basta somente a existência. É necessário que a gente se mergulhe, mergulhe nessa busca de uma forma incessante, com perseverança e fervor. Porque o nosso propósito reencarnatório, ela é feita para que a gente consiga nos burilar, né? Igual a gente falou no capítulo anterior, para que a gente possa se aperfeiçoar. Mas esse aperfeiçoamento, ele é criado e preparado pela espiritualidade, conforme os nossos paradigmas do passado, mas ele necessita que o espírito reencarnado se predisponha a esse reajuste, ou seja, que ele conheça e que ele predisponha a procurar esse trabalho, através de uma mudança íntima, através principalmente de um reconhecimento e o que ele diz, de um fervor, porque não basta somente eu ter fé, porque a fé, ela vai sendo, na verdade a fé ela é uma certeza, então ela vai sendo fomentada ali e concretizada conforme a gente vai trabalhando e vai tendo mais certeza das coisas, com o passar do tempo. Então esse trabalho contínuo, ele vai fortificando a fé, ou seja, o raciocínio lógico ali, justamente com o acreditar, sem que haja dúvida, então é uma certeza, e essa certeza ela é determinada como fé. Então, igual ele diz ali, é necessário ter um fervor, ou seja, um acreditar sem dúvida nenhuma para que possa ser caracterizado como fé. Então, tipo assim, eu acredito e não tenho uma dúvida, nem um pouco de dúvida sobre essa questão, né? E eu acreditar mesmo, e nisso a espiritualidade, né, faz a parte dela de trabalhar aí conosco. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Quando a gente retorna, no caso, ao nosso campo reencarnatório, a espiritualidade superior já traça para a gente um caminho, teoricamente, para que a gente reajuste ali naquele meio tempo. Só que esse reajustamento, ele precisa do nosso eu. Quando a gente fala, por exemplo, em yoga, tipo a meditação é justamente você
mergulhar dentro de você, né, no seu eu, e reconhecer muitas das vezes os pontos que você possa vir a melhorar, trabalhar, né, e tratar. Então, todas as informações estão contidas no nosso próprio íntimo. Basta muitas das vezes a gente fazer esse mergulho e encontrar esses ajustes a se fazer. Quando ele diz, por exemplo, que deu o exemplo ali da eletricidade, do fio, por exemplo, é que a espiritualidade superior, no caso, ela sempre está conectada conosco, mas muitas das vezes a gente não está conectado com eles. Então, é tipo, quando ele diz de fervor, é tipo, não basta somente, teoricamente, eu querer, é necessário ter esse fervor e essa persistência. Então, essa persistência constante faz com que eu me conecte com a espiritualidade superior. E após eu trabalhar bastante, igual a gente já falou lá atrás, essa dúvida se torna uma certeza e essa certeza se torna uma fé, ou seja, inabalável. E a partir do momento da fé inabalável, automaticamente você consegue traçar um caminho ali, independente de qualquer coisa e tal, você tem aquela certeza ali, né? Então, você não tem mais dúvidas, você tem uma certeza. E essa certeza ela se dá com o tempo e com o estudo e com a prática, principalmente. Mas é um processo. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. Exatamente. Aqui ele fala, né, teoricamente ele usa um pouco de termo científico aqui e tal, mas é só para dar uma ideia de que, tipo, por exemplo, a placa, né, que é os componentes ali, tem um envolvimento, teoricamente, da eletricidade, que seria, vamos supor, o que movimenta aquela placa, né, que ele está mencionando ali, por exemplo, e o líquido gelatinoso que sensibiliza. Então, o nosso espírito, teoricamente, quando a gente vem, né, quando a gente reencarna e tal, a gente tem um pensamento pré-definido. E conforme a gente vai se conectando com a espiritualidade, esse pensamento ele vai se tornando muitas das vezes mais suscetível à espiritualidade. Então, você vai se conectando ainda mais, vai se tornando um espírito mais acessível, né? E a tendência é que quanto mais você se espiritualize, mais humilde você vai se tornando. Então, mais conectado você vai estando. E mais a espiritualidade tem um acesso livre para poder te passar algumas informações e conectar com você de alguma forma. Esse é o intuito da espiritualidade. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro, com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico, que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Aqui nós vemos uma coisa interessante, né? Que se a gente for colocar, por exemplo, há milênios atrás, isso daqui, né, praticamente, se tivesse uma ideia dessa, seria praticamente impossível de existir. E hoje a gente tem essa compreensão e existe. Da mesma forma que a espiritualidade sempre traz, né, tecnologias novas através de intuições e tal, e espíritos que reencarnam com essas missões. Então, é uma realidade hoje, por exemplo, igual a gente fala aqui e o mundo inteiro escuta, né? Onde uma pessoa grava e pessoa do outro lado do mundo consegue ter essa informação, né? Como se a pessoa estivesse na sua frente. Então, o que ele diz aqui agora, ou seja, da mesma forma que o nosso pensamento, né, que a gente hoje pensa e você tem esse pensamento e ele se manifesta na matéria, para os espíritos é do mesmo jeito. Então, o espírito ele consegue também captar o seu pensamento, né, ver o seu modo de pensar, tanto é que a espiritualidade superior tem acesso a isso. Né? Então, por isso que Jesus lá atrás falava que a gente precisa vigiar o nosso pensamento, né? Porque antes da ação vem o pensamento. Então, a gente precisa doutrinar os nossos pensamentos para que a gente não deixe que o pensamento se manifeste através de atitudes. Então, através desse trabalho, né, em doutrina para comigo mesmo, eu consigo ir me trabalhando para que eu controle meu modo de falar, meu modo de agir, e nisso vai se tornando, igual a gente falou, né, um hábito bom e um paradigma novo, nosso eu. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Isso. Quando ele diz que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar, é justamente o que a gente estava falando um pouco atrás. Porque a fé, ela é uma certeza, ou seja,
eu já estudei, eu já passei por esse caminho e eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, ela não pode ser, teoricamente, de uma questão vulgar, ou seja, ela não balbucia ali, dependendo do que você está falando. Você tem uma convicção, e aquela convicção ela é transmitida, e a pessoa que capta a ideia, ela tem uma certeza. Tipo, ela emite um magnetismo, e esse magnetismo é muito forte ao ponto de, tipo, de não deixar dúvida. Então, ela não é realmente em cima de um vocabulário vulgar, né? Então ele carrega realmente uma ação por trás e uma conduta, né? Uma conduta moral principalmente. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Quando a gente é criado, né, automaticamente a gente tem uma essência divina. E essa essência divina, igual a gente falou um pouco atrás, conforme a gente vai caminhando e vai trabalhando, principalmente ajudando ao próximo, né, querendo o bem do próximo, essa essência, no caso da fé, ela vai se fortificando e ela vai se aprimorando conforme a nossa graduação espiritual, né, a nossa conduta espiritual. E é o que ele diz. Então, conforme a gente vai passando, vai renovando as leis, né, espirituais, ou seja, as leis espirituais eu digo para cada ser humano, então a gente passa por N fatores, N encarnações, para N aprendizados, né, para que a nossa fé seja fortificada em cada uma das situações, né? E lembrando que a fé, muitas das vezes irracional, ela pode prejudicar. Então tem que ser uma fé raciocinada, né? Uma fé lógica, não aquela fé muitas das vezes fanatismo que nos prejudica em vez de nos impulsionar de forma lógica. Então, o espiritismo ele é fundado em cima da lógica, né, e da doutrina, né? Tanto é que ele é uma filosofia espírita teoricamente doutrinária. Exatamente, conhecida como fé cega. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte, e dela não prescinde para a sua caudal larga e profunda. Isso. Então, a realidade, igual ele diz, a realidade da fonte, né? É aonde a gente realmente aprofunda, no caso, aquela certeza. A gente tem muito dessa passagem, por exemplo, de Paulo, né? Na passagem de Paulo, Paulo Estevão, por exemplo, se você for ler, você consegue entender que Paulo, ele era um doutor da lei, mas, tipo, quando ele viu Jesus, né? Igual ele mudou os conceitos dele, a fé dele foi gigante, né? Então ele, tipo, ele passou por N situações. Tem uma passagem lá que Jesus fala para ele que a partir dali ele ia saber o que é sofrer pelo nome dele, e mesmo assim a fé dele continuou firme, ou seja, teve um pouco de medo, né? O cisma e tal, mas ele realmente empenhou e continuou, porque por exemplo, quando você tem certeza de que a vida continua, ou seja, que aqui onde você está hoje é transitório, né? Isso te dá uma força, no caso, a querer caminhar. Tanto é que o espiritismo, né, é chamado de o consolador prometido, aonde a gente está aqui para reajustar, para que quando a gente partir, a gente esteja numa situação um pouco melhor do que de quando a gente veio. Mas isso é a pura verdade, né? No caso, a gente está aqui para nos reajustar, fortificar a nossa fé de forma racional e nos resgatar com as pessoas que prejudicamos em outras encarnações. A simples refeição é, para o homem, espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Isso. Aqui, igual ele diz aqui, né? A gente tem um conceito muito interessante que, por exemplo, é a fé irracional. Muitas das vezes, igual a gente falou, a fé ela vai se tornando uma certeza com o tempo. Então, quando a gente passou lá atrás pelo reino animal, né, a gente tinha uma necessidade e automaticamente essa necessidade se tornou, teoricamente, numa fé irracional. Ou seja, igual ele diz, a gente come confiando de que o que você está comendo vai suprir as necessidades do seu organismo. Da mesma forma, por exemplo, que você entra no avião com destino
por exemplo, para uma cidade, e você está confiando que o piloto vai te levar realmente ao destino, ou seja, é uma fé que eu estou depositando no piloto de forma irracional, mas não deixa de ser uma fé. Então, é o que a gente está falando. Hoje, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, o hábito de sempre estender a mão para pessoas que a gente não conhece. Mas a partir do momento que você vivencia isso mais a fundo, a partir do momento que você está em atividade, em querer sempre ajudar ao próximo no meio de instituições e tal, a sua fé vai se tornando mais firme, ou seja, você vai vendo a necessidade e automaticamente isso vai se tornando parte do seu eu, se tornando uma fé raciocinada e lógica. E no futuro, quando você voltar, você não vai recordar, mas você vai sentir no íntimo a necessidade de sempre querer ajudar o próximo. Ou seja, essa fé ela vai sendo fortificada e construída com o passar do tempo. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Aqui ele fala do êxito da experiência social, né? Resultado da fé, que é o que a gente estava comentando agorinha, que eu dei o exemplo do avião. Mas, querendo ou não, a gente realmente é uma comunidade, né? Um órgão muito grande, no caso, o planeta Terra. A gente já deu um exemplo de que é como se um país fosse um órgão, o outro fosse o outro, se tornando um grande corpo, onde um depende do outro. Então, igual ele diz, essa fé, ela vai se tornar, logicamente, uma experiência social. Porque eu confio de que, por exemplo, o produtor vai fazer a parte dele, de forma, muitas das vezes, irracional. A gente hoje tem, realmente, a questão financeira que predomina. Mas, no futuro, essa questão financeira, conforme a espiritualidade vem trabalhando, na questão da nova era, é uma coisa que, tipo, primeiramente, deve vir no ser humano, ou seja, o meu irmão, e não a questão financeira, o meu bem particular. E a partir do momento que a questão espiritual estiver em primeiro lugar, a questão de ajudar o próximo em primeiro lugar, que é o que Jesus vem nos ensinando desde lá de trás, né? Há mais de 2000 anos atrás, ele vem nos tentando nos orientar dessa forma que se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa fortalecer essa questão fé, ou seja, que existe a vida futura, que é uma coisa que não tem como hoje em dia ser negada, né? Temos N fatores que nos demonstram isso no dia a dia. Então, a questão social é realmente o resultado de uma fé, igual ele diz, resulta na fé, porque eu confio de que uma pessoa que eu nem conheço, por exemplo, está num outro lugar, vai fazer o papel dela para que me sustente do lado de cá, né? É igual uma questão, por exemplo, os pássaros, né? Ou seja, nessa falando de pássaros, são irracionais, logicamente falando, ainda estão no estado animal, né? Agem por instinto, mas eles, de forma inconsciente, confiam de que o Criador, no caso nosso Deus, vai lhes garantir, através da natureza, o pão de cada dia, né? E Deus, a gente sabe que dá a eles o pão de cada dia. E nós, que somos racionais, não deveriam ter essa cisma, né? Então a gente tem tudo o necessário para nosso progresso, para nosso alimento e assim vai. Então por que muitas vezes a gente não consegue isso? Muitas vezes por causa do egoísmo, né? Das nossas má condutas e que nos leva à falta, ou seja, o apego às questões materiais ainda. Então, quando a gente começa a trabalhar de forma espiritual em ajudar o próximo, a gente vai ver que sobra mais coisas do que falta. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Isso. E a gente aqui precisa realmente fazer o que ele disse aqui, né? É confiar de que, independente da questão religiosa, mas confiar de que Deus, e no caso nosso Senhor Jesus Cristo, está no controle, né, de tudo, está administrando o planeta, e que nada acontece sem a sua devida permissão. Ou seja, não existe o acaso, e tudo está, né, devido à permissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente tem noção de que, né, a gente ainda está no momento de provas e expiações, né? Então por isso que a gente não vive ainda num planeta teoricamente mais evoluído, mas estamos caminhando nessa evolução com o passar do tempo, né? E de que Deus sempre quer o nosso bem, ou seja,
nunca desejou o mal para ninguém, né? O mal que existe hoje, infelizmente, é a gente mesmo que planta, a gente que criou, e Deus o permite para que, através desse mesmo reajuste, a gente volte a caminhar da forma correta, né? E a sabedoria divina, através das encarnações, ou seja, as pessoas que eu prejudiquei hoje ou ontem, volta ao meu meio, para que eu possa me reajustar, né? Para que eu possa perdoar e ser perdoado conforme a situação de cada um. Recordemos a lente e o Sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum. Dele auferimos poder mais amplo. Isso. Aqui ele deu um exemplo, né? Eu encaro como simbólico no caso, que ele falou do céu, do sol, que ele falou que, no caso, como se fosse uma janela escura, né? Onde o sol bate ali e dentro da casa, por exemplo, entra aquela luz, mas a luz ofuscante, onde você não tem, por exemplo, uma evidência um pouco melhor do lado de fora, né? Você não consegue ver muito bem lá fora por conta da janela suja, no caso, né? Mas conforme a gente vai espiritualizando, trabalhando o nosso eu, nosso modo de pensar, de agir, automaticamente essa clareza, ou seja, essa limpeza vai sendo feita, né? E a partir do momento que ela vai sendo feita, a nossa fé, igual ele diz, vai sendo fortificada conforme a nossa transformação e principalmente a conduta moral. Porque todo o trabalho que a gente executa hoje, né, na nossa vida, ela tem o intuito de aperfeiçoar-nos moralmente falando, ou seja, de nos trabalhar a moral, né? Porque tudo resulta na questão moral. E lembrando que quando a gente partir, a gente não leva nada para o plano espiritual, a não ser o conhecimento, as amizades, né, que a gente fez, e infelizmente muitas vezes também, né, quando a gente prejudica alguém também, o sentimento de consciência pesada, que muitas vezes nos coloca em situações complicadas no plano de lá, onde nos clama voltar no futuro para nos reajustar, né? Mas igual ele diz aqui agora, o interessante é que a gente realmente tenha essa questão tipo de janela limpa, ou seja, é como se a gente olhasse o sol com um olhar diferente, ou seja, com agradecimento, com fé de que a gente vai vencer tudo que a gente está passando no dia atual, né? Que tudo serve de aprendizado, que até as piores situações dá para tirar um aprendizado, né? E eu sei que não é difícil, mas é possível a partir do momento que a gente se pega com Jesus e com os seus ensinamentos. Conforme ele mesmo diz, o meu fardo é leve, né? Então o fardo de Jesus é leve. Ele não pede que a gente escala um Monte Everest nem nada do tipo. Basta que a gente vença nós mesmos, nos tornando homens e mulheres melhores. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Isso. Aqui ele diz, né, que o bem, no caso, ele é eterno. Realmente, as leis são imutáveis. Está escrito no livro dos Espíritos, né? As leis são imutáveis. Então, em todo lugar que você for, o que vai predominar vai ser o bem, ou seja, o bem para todos e a luz para com todos, né? Então, quando todos concentramos, igual ele diz ali, né, essa força em nós de querer evoluir, querer progredir, né, mantendo essa fé rigorosa, a gente tem uma proteção e um auxílio espiritual, né, onde os espíritos superiores nos ajudam a gente a vencer a nossa missão, né, os nossos resgate por intermédio de positiva segurança íntima, que é o que ele diz, ou seja, renovando ali a confiança, né, tirando o desânimo do dia a dia e fazendo com que a gente tenha mais ânimo para caminhar, né? É por isso que, por exemplo, o evangelho no lar é importante. É necessário sempre estarmos conectados espiritualmente falando. A gente sabe hoje, né, através do espiritismo, que não adianta muito, por exemplo, eu eu não me conectar espiritualmente, tipo, falar, sou religioso, mas você não procurar estudar, não procurar praticar suas modificações, seu jeito de agir, de trabalhar, de fazer. Então, é, o intuito do espiritismo e dos ensinamentos é eu estudar e praticar para que eu dê o exemplo para outras pessoas, né? Então, através do exemplo, a gente ajuda outras pessoas, mas a gente necessariamente precisa estudar e praticar para que o mundo se torne um mundo melhor.
Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. Exatamente. Aqui, no caso, eu achei legal, né, a forma que ele abordou, que ele diz que é, por exemplo, uma árvore, né, você vai lá e mutila a árvore, corta os galhos dela, e mesmo assim ela vai se empenhar para que ela continue crescendo, a não ser que você corte as raízes, né? Então, o que ele quis dizer aqui, que a gente pode tomar como efeito é que depois que as raízes estiverem fixas, ou seja, depois que você tiver essa fé, vamos categorizar a fé como a raiz fixa, teoricamente, concentrada ali, inabalável, podem, no caso, os percalços do caminho vão poder te cortar, te machucar e tal, mas você vai dar uma balançada, como o vento balança uma árvore, mas não vai ser capaz de arrancar, ou seja, você já tem raiz, né? Então você vai continuar sempre progredindo e tentando, né, trabalhar o seu próprio eu, a questão do progresso. E aqui, né, ele usa o paradigma muito legal, né? Comparando a fé, teoricamente, a uma raiz, porque realmente quanto mais fé, mais a raiz vai adentrando, teoricamente, a certeza, ou seja, é como se a raiz fosse entrando mais para dentro da terra, né? E a árvore fosse ficando mais firme, que é o que ele disse, ou seja, a partir do momento que você tem uma fé absoluta, essa fé, ela não é mais balbuciada, você não tem mais a questão da dúvida, é uma certeza, né? E o Allan Kardec fala isso quando ele diz que a fé, ela encara a verdade frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, independente da época, independente do ano, aquele conceito, aquelas leis que Deus criou sempre vai ser a mesma. Logicamente falando, sempre vai evoluindo os conceitos de entendimento, mas a lei continua exatamente a mesma. Ou seja, hoje, né, a gente tem uma forma de entendimento porque ainda não estamos num grau mais evoluído. Mas a partir do momento que eu evoluir mais, a minha forma de entendimento vai se tornando mais sublime e eu vou me conectando a ideias mais espiritualizadas. Ou seja, vou aprimorando a forma de pensar, mas o contexto da regra é a mesma. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem, inexaurível. Isso. E aqui ele fala, né, conforme a gente está falando, que o bem é o melhor caminho, ou seja, Jesus sempre falava, independente das circunstâncias, é melhor você virar a cara para bater do que tentar agredir uma pessoa. Porque se você agride, você não sabe a causa, no caso, teoricamente. No momento de raiva, a gente tem uma predisposição, né? A gente acha que tá certo e tal. Mas aos olhos de Deus, talvez a gente não esteja 100% certo, né? Principalmente se a gente for olhar para trás, em outras encarnações e tal. A gente não tem certeza. Então, via das dúvidas, é melhor ser humilde, a humildade, né? Principalmente para todo cristão. A humildade é o principal, né? E conforme ele diz, com águas vivas, né, no bem, porque o bem é o que nos faz caminhar, ou seja, precisamos praticar o bem para que nos construímos um mundo melhor, né? E o reino de Deus, a principal carta de entrada é a questão moral, conduta moral, praticada no bem, ou seja, através de trabalho no bem. Porque não adianta nada, por exemplo, eu estudar e não tiver prática, né? As horas são contabilizadas não com o estudo, mas sim com práticas. O estudo ele é importante, mas ele precisa estar caminhando com a prática, com a conduta da prática. E principalmente para comigo e depois para com o próximo. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiana. Teremos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, em constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Isso, e conforme ele diz, né, conforme a gente vai trabalhando, né, ajudando e tentando nos melhorar, a gente vai, né, não evitando ao máximo de construir percalços no meio do caminho e nos garantindo uma paz, né, interior e a felicidade de ver outras pessoas, né, também evoluindo.
Então, a verdadeira felicidade e a paz é essa que Jesus sempre quis para conosco. É que a gente comece a ajudar outras pessoas, garantindo, assim, uma felicidade futura, né? E esse é o intuito do ensinamento de Jesus, né? Que Jesus sempre quis para a gente. E aqui, o Emmanuel fala justamente da questão fé relacionada a isso, ou seja, o trabalho contínuo, de uma forma resumida, o trabalho contínuo na conduta moral, né? Reajustando com aqueles que estão aos nossos lados, tipo, ajudando da melhor forma, sempre estando à disposição para que sejamos úteis em alguma coisa, para que, dessa forma, que a gente tire aquela ideia de várias pessoas de inimizade, né, de má conduta, querer mal, e isso transformando essas pessoas em boas pessoas. Então, ou seja, reconstruindo novas pessoas através da prática, né? Porque a questão a gente vai reencarnar muitas e muitas vezes, logicamente falando, mas se a gente demorar muito, a gente está impondo em outras situações que a gente precisa passar, talvez o sofrimento é maior, né? Então, quanto antes eu me aperfeiçoar para progredir, melhor é para mim, né? Porque amanhã é outro tempo, a pessoa está com um pensamento diferente, né? Então a gente vê muito, por exemplo, a pessoa falar assim, vou deixar para encarnar, vou deixar para resolver na próxima encarnação. Não, se a gente está aqui hoje, a oportunidade de progresso é agora, né? O fardo que eu consigo suportar, teoricamente, é agora. Se eu deixar para amanhã, por exemplo, o fardo pode ser 2 vezes mais pesado. E lembrando que também que quanto mais conhecimento a gente tem, igual ele diz, na fé, a certeza, e mesmo assim, quanto mais eu vou estudando, mais de mim é cobrado. Mais de mim é cobrado para auxiliar, para ajudar, né? Então a espiritualidade sempre está tentando ajudar as pessoas da melhor forma possível. Muito bem, este foi o 6º capítulo do livro Pensamento e Vida. Lembrando que se você ouve a gente pelo Spotify, peço que avalie a gente com 5 estrelinhas, também clique, vá na opção de seguir o podcast para que você receba notificação toda vez que a gente postar um episódio novo. Se você ouve a gente através do YouTube, não se esqueça de curtir nossos vídeos e também de se inscrever em nosso canal. A gente volta no próximo episódio, lembrando que os episódios são disponibilizados todas as sextas-feiras, às 18 horas. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.